outubro, um livro Atlas bem interessante. Então, o objetivo, como eu estou abrindo esse simpósio, a ideia era o quê? É trazer um pouco o cérebro para vocês. É falar um pouco desse órgão que me encanta, e ele é cheio de curiosidades, é sobre ele que nós vamos conversar nesse momento, tá? Então, o cérebro, eu vou introduzir, fazer um apanhado geral, porque vocês terão várias aulas com professores e profissionais excelentes, eu acompanhei o cronograma, parabéns mais uma vez aos organizadores do simpósio. Então, esse cérebro, ele tem aproximadamente 1,2 kg a 1,4 kg, olha que interessante, 1,2 kg a 1,4 kg, o peso aproximado de 2% do nosso peso corporal. O que eu quero que vocês compreendam nesse momento é, não temos o maior cérebro em relacionado a todas as espécies. Tampouco temos a maior quantidade de células nervosas. Isso é interessante. Se eu não tenho um cérebro maior, nem tenho maior quantidade de neurônios, o que me faz ser diferente de outras espécies? O que faz com que nós, Homo sapiens sapiens, sejamos diferentes de outros e outras? Pensando, por exemplo, em um elefante, o cérebro de um elefante pesa em torno de 5 quilos, 5,2 kg. O cérebro de uma baleia, ela vai pesar aproximadamente de 8 a 9 quilos. E nós, 1,2 kg, 1,4 kg. O elefante tem cerca de 257 bilhões de células nervosas. Nós temos aproximadamente 86 bilhões, de acordo com um grande trabalho de autores brasileiros, tanto a Suzana Herculano quanto o Roberto Lente, grandes neurocientistas, e eles mostram 86 bilhões de células nervosas. Então, tudo bem. 257 bilhões, um elefante, nós 86. E o que nos difere? O que faz com que sejamos diferentes? A resposta é isso aqui. A casca. O que nós conhecemos como córtex cerebral. O conceito etimológico da palavra córtex é casca mesmo. A gente tem uma casca que ela é revertida e reveste estruturas abaixo dela, que nós chamamos de estruturas subcorticais. Estruturas que estão abaixo da casca. Estruturas subcorticais. Então, nós, os Homo sapiens, nós temos um córtex mais trabalhado, mais engenhoso, assim, podendo dizer. Por quê? Olha que interessante. Embora o elefante tenha 257 bilhões de células nervosas, eles possuem, dessas 257 bilhões, 251 bilhões de células estão aqui, ó, no cerebelo, o nosso pequeno cérebro, no conceito etimológico da palavra. É o nosso pequeno cérebro. Ou seja, 5 bilhões de células apenas estão distribuídas no córtex, estão distribuídas na casca. Só que nós, os Homo sapiens, temos 16 bilhões de células no córtex cerebral. Olha que interessante. O córtex é a parte mais evoluída. Tudo que é abaixo do córtex é o que é mais primitivo. Nós temos o nosso cérebro reptiliano, nós temos tudo que é de mais primitivo abaixo da casca. Os nossos impulsos, os nossos desejos sexuais, as nossas raivas, as nossas iras, invejas, angústias, tudo está abaixo da casca. Quem freia tudo isso? O córtex cerebral. A nossa visão, ela é toda corticalizada. Vocês vão ver nessa aula de hoje, tá? Então, diferente, por exemplo, de outros animais que têm a visão, alguns animais até hoje têm visões processadas no tronco cerebral, no mesencéfalo, na região dos colículos superiores. Nós não, nós estamos no córtex. Então, nosso cérebro, ele precisava crescer, se expandir. Falando da história do processo evolutivo. Só que ele é restrito por uma calota craniana. Ou seja, imagina ele tentando crescer, a calota craniana restringindo o crescimento. O que foi preciso para ele se tornar tão complexo? Criar os seus sulcos e giros, né? Então, todas essas fendas, esses espaços são os sulcos e essa parte são os giros, esse miolo que vocês veem aqui. Então, criamos sulcos, criamos giro. É tão interessante que se a gente pega estruturas responsáveis pela memória, por exemplo, o hipocampo não tinha para onde crescer, ele foi sendo tão apertado que ele faz isso aqui, ó. Ele adentra o cérebro e faz isso daqui, ele dobra. Tá? Ele faz essa característica. Porque ele vai ficando apertado, o cérebro vai dando um jeito, cria sulco, cria giro, e aí, olha que legal, não somos a espécie mais forte. Se a gente pensa, por exemplo, nos neandertais,
Os neandertais eram muito mais fortes do que a gente. E por que a gente sobrevive até hoje? Por que estamos aqui até hoje? Né? Então, é interessante porque, embora não sejamos os mais fortes, mais uma vez temos o cérebro mais complexo. E, mais uma vez, no processo evolutivo, foi preciso fazer o quê? Foi preciso diminuir o corpo e aumentar o gasto energético cerebral. Por quê? O nosso cérebro, ele pesando 2% do nosso peso corporal, ele consome 25% de toda a energia. Olha que interessante, 25% de toda a energia do nosso corpo, o nosso cérebro consome. Isso quer dizer que 500 calorias é só o nosso cérebro, das 2.000 que nosso corpo tende a gastar diariamente. E aí, se a gente tivesse um corpo muito grande, o que aconteceria? A gente precisaria gastar muito mais tempo se alimentando para ter mais energia para o nosso corpo e para o nosso cérebro. Seria inviável, evolutivamente, ter corpo grande e ter cérebro como nós temos hoje desenvolvido. Então, na evolução, o que foi feito? Vamos, então, reduzir um pouquinho esse corpo e vamos, então, aumentar a capacidade de desenvolvimento cerebral. Então, tudo que nós temos de mais complexo está no corpo, está na nossa casca. Embora, claro, a gente hoje passa por uma questão muito perigosa. Durante todo o processo evolutivo, a gente teve grandes revoluções. Vivemos, inclusive, uma revolução tecnológica, né? Essa revolução que nós estamos passando agora, que nós estamos passando em relação à tecnologia, o que ela fez? Por exemplo, os smartphones, ele foi capaz de terceirizar as nossas habilidades cognitivas. Isso tem um preço a ser pago. Por que tem um preço a ser pago? Porque ninguém mais fica lembrando, né? Todo mundo bota no celular um lembrete. Preciso ligar, preciso pagar a conta, eu decoro, não gravo mais número de ninguém, porque eu tenho um celular que me faz tudo. Então, as nossas habilidades cognitivas, que são tão importantes para o nosso cérebro, para o nosso processo de estimulação sináptica, ela foi reduzida, tá? Durante a tecnologia. E a gente precisa repensar algumas questões também. Então, só para a gente entender algumas curiosidades a respeito da casca, que é o que a gente vai conversar mais hoje devido ao nosso tempo também, do nosso córtex, nossa parte mais evolutiva, está implicada no nosso dia a dia o tempo todo, tudo que nós fazemos. Ao amanhecer e pensar, vou com a calça preta ou com uma calça azul para o trabalho? Isso já me gasta energia cerebral. Todo o processo de escolha e de decisão, ela está aqui na frente do nosso cérebro, na região frontal. Nossa parte do lobo frontal é a última estrutura a ser formada no nosso cérebro e uma das estruturas, assim, a gente que estuda neurociência pode dizer que é uma das estruturas mais importantes. Sim, claro, todas são, mas grande parte do que nós somos está aqui, até mesmo quando falamos de personalidade. Lesão na parte órbito-frontal causa, por exemplo, traços de psicopatia, por exemplo, traz uma anedonia, capacidade de sentir prazer, dentre outras questões. Então, o lobo frontal, a última estrutura a ser envolvida, ela trabalha de várias formas. Nós chamamos isso, inclusive, de funções executivas. Capacidade que eu, Leandro, tenho de me planejar para fazer essa aula para vocês nesse momento. Para que eu pudesse, o que eu vou falar? Como eu vou falar? Quanto tempo eu posso falar? Eu tenho que preparar um cronograma de aula. Essa capacidade de antecipação, ela é frontal, tá? Interessante e curiosidade, os adolescentes ainda não têm essa região formada, tá, gente? Por isso que adolescentes, por vezes, são tão impulsivos, tá? Fazem aquelas coisas impulsivas, agem no impulso, agem no momento, porque quem freia o nosso comportamento está aqui na frente, é a nossa região frontal. E olha que interessante, trazendo um pouco algumas curiosidades para vocês a respeito dessa região ainda. Se a gente fala de uma coisa que todo mundo um dia vivenciou, que é a paixão, né? Todo ser humano um dia se apaixonou. Quem não se apaixonou vai se apaixonar, mas a paixão ela está aí, é inerente às relações humanas. A paixão ela é muito interessante do ponto de vista cerebral e justifica muita coisa quando entendemos neurociência e o papel das estruturas, por exemplo, do lobo frontal. Toda vez que estamos apaixonados, nós temos liberação em estruturas do nosso cérebro que nós chamamos de área tegmentar ventral. Deixa eu pegar o outro cérebro aqui.
e o núcleo accumbens, duas regiões nessa proximidade aqui. Tá? No outro corte seria melhor, mas eu desmontei meu cérebro aqui, não consigo montá-lo. Essas regiões são áreas de recompensa do meu cérebro. Essas regiões, elas liberam um neurotransmissor, um agente químico chamado de dopamina. É importante falar para vocês que o único neurônio, do ponto de vista cerebral, ele faz cerca de 5 a 10 mil conexões sinápticas. Tá? Então, olha a possibilidade de conexões em meio a 86 bilhões de células nervosas. Então, nós temos lá a liberação de dopamina, por isso que a paixão é tão prazerosa, embora seja tão sofrida também. Então, liberação de dopamina no nosso cérebro, e o que acontece é, a dopamina, quando ela chega na parte da frente do nosso cérebro, ela tem receptores específicos. Como todo neurotransmissor tem um ligante, né? Tem um canal. É igual uma chave. Uma chave, ela não abre qualquer porta. A minha chave abre a minha porta. Outra chave abre outra porta. A mesma coisa com o neurotransmissor. A dopamina se liga a receptores específicos de dopamina. Então, a dopamina, quando ela é liberada em excesso na paixão e quando ela se liga a receptores do tipo D2, nessa região frontal do nosso cérebro, o que ela faz? Ela hiperpolariza a célula. O que é isso? Ela inibe essa estrutura. Agora vamos começar a entender a lógica disso. Vamos pensar então, um ser humano apaixonado, ele tem a região frontal diminuída, ele tem a região frontal inibida. Isso justifica, por exemplo, a pessoa, o sujeito, ele pegar e tatuar o nome da outra no peito, por exemplo, né? Tatuou aquela tatuagem gigante falando eu te amo, sem sequer avaliar o que vai ser no futuro. Quem que avalia a perspectiva futura? Lobo frontal. Quem que falaria para esse sujeito? Cuidado, não faça uma tatuagem agora, porque se você fizer tatuagem é para sempre. É esse cara aqui, ó. Ele está fora da jogada. Então a paixão, ela nos torna totalmente inconsequentes. Totalmente inconsequentes. Se a gente pensa, fazendo uma analogia um pouco bizarra, mas se a gente for trazer de um ponto de vista biológico, a paixão, ela é quase semelhante a uma demência frontotemporal. Olha que loucura isso, né? Porque a gente tem hipoação das estruturas frontais. Então, agora a gente entende tudo. Por que um sujeito apaixonado, por exemplo, faz aquelas vozinhas cafonas, sabe? Por que não tô, gente, eu não sou contra a paixão, eu só estou falando o que ocorre e por que ocorre. Então, nós ficamos totalmente primitivos, nós ficamos totalmente intuitivos, nós ficamos totalmente, a gente só age pelo impulso, a gente age pelo desejo. Ela é autossuficiente. Tá? Embora, claro, a paixão ela tenha prazo de validade do ponto de vista cerebral. Ou ela vai virar um amor, ou ela vai acabar. Por quê? Ela é autossuficiente. Uma pessoa apaixonada, ela não quer outras pessoas ao meio, à volta. Ela quer o quê? Ela e o seu objeto de desejo, ponto final. Ela não quer outra pessoa. Tá? Então, é só para a gente entender o que ocorre nessa região. Então, o papel da região frontal é basicamente esse, de fazer todas essas avaliações. De avaliar, por exemplo, caso eu estivesse agora num calor terrível e quisesse retirar a minha camisa, eu não posso retirá-la, porque o momento não é adequado para tal. E quem que me avisa isso? A região frontal. Ela fala, Leandro, nesse momento você não pode retirar a sua camisa porque você está em uma aula, você está em um simpósio. Não é o momento. É o nosso freio, o nosso controle social. As nossas funções executivas, elas estão todas na região frontal. Se a gente faz, por exemplo, uma tractografia no cérebro, a gente vai ver o tanto de outras projeções que saem daqui. Inclusive para tomada de decisão, circuito alça motora, ela manda projeções da base para a gente fazer uma decisão de pegar um objeto ou não pegá-lo. Então, tem muita coisa envolvida. Tá? Eu diria que é a nossa parte que demora mais a se desenvolver, né? Os trabalhos se divergem um pouquinho, mas vai ficar entre os seus 20, 21, 22 anos, 23, vai ficar nessa faixa. Tá? Embora, claro, no decorrer da idade, é uma das primeiras regiões a serem afetadas, é a região frontal. Então, nós temos aí várias demências que atuam nessa parte. Uma demência frontotemporal, por exemplo, e aí uma das características do paciente é o quê? Hipersexualidade.
né? Característica de demência frontotemporal. Eu lembro de uma paciente que eu havia atendido, de 87 anos, que chegou com um marido de 89. E ele falando, nossa, doutor, me ajuda, porque minha esposa, eu acho que ela está ficando meio maluca. E eu sei entender por quê, e eles chegam realmente com essa fala, tá, gente? E eu sei entender muito bem o porquê. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, ela está muito... Agora, o tempo todo, ela quer pegar na minha região genital, seja na rua, seja em casa. Imagina uma pessoa de 87 anos. E aí, isso é característico de demência frontotemporal. O controle da sexualidade já não está mais ali. Então, a hipersexualidade é um dos traços, tá bom? Associados a essa estrutura. Então, tem várias coisas que podem ser feitas aqui. Por exemplo, o álcool. O álcool, como ele atua no início, o álcool tem dois mecanismos. Ele pode atuar excitando de início e, a posteriori, ele pode inibir. O excesso de álcool, ele aumenta o GABA. É tanto que, no início de uma bebida, as pessoas falam muito, né? Começam a falar, porque o álcool excita no início. Só que quando ele vai aumentando, o que ele faz? Ele facilita o aumento de neurotransmissores GABA. E o GABA, ele inibe. E o GABA inibe o quê? Região frontal. Também. Agora, vamos imaginar um adolescente que não tem essa estrutura formada completamente, apaixonado, que inibe ainda mais essa estrutura, e alcoolizado. O que nós temos, né? Nós temos um sujeito extremamente perverso, solto na sociedade, né? Vamos ter cuidado com eles, porque é exatamente isso. A gente retira toda essa estrutura da jogada, tá? Então, a região frontal tem esse papel sensacional. Se a gente sai da região frontal, o limite entre frontal e o temporal é esse suco que nós vemos aqui, que é o suco central, né? Então, tudo que vem anterior é frontal e posterior até um limite, que nós vamos ver, é o parietal. Então, nós temos o sulco central, que divide o giro pré-central, onde nós temos a motora primária, né, outras áreas responsáveis pela parte de movimento, e o giro pós-central, que nós temos a nossa parte somestésica, tá? Que nós temos a capacidade de sentir, por exemplo, a boca, sentir o braço e assim sucessivamente. Qual que é o papel do lobo parietal? Eu estou falando, gente, só do córtex. Vamos entender só a lógica cortical e como que nós utilizamos isso no dia a dia. Como que essas estruturas são recrutadas no dia a dia. Por exemplo, o frontal, até para que eu possa mexer meu olho agora, movimento ocular voluntário e rastrear essa tela, eu preciso do meu cérebro. Desmistificando, por exemplo, algo à la Raul Seixas, que só utilizamos 10% da nossa cabeça. Não utilizamos. Claro, utilizamos 100%, isso é um mito terrível e perverso, embora seja difícil acreditar que algumas pessoas também utilizem 100%. Né? Vamos ser sinceros, gente, não precisamos também, né? A gente tem que ser realista. Tem hora que a gente olha e fala, será, né, que 100%? Não. Vamos bater aí 75%, 60% e assim sucessivamente. Então, lá no nosso parietal, no limite do sulco central, ele tem várias funções interessantíssimas, essa estrutura. Uma delas, na verdade, duas palavrinhas interessantes, seria propriocepção e estereocepção. O que seria isso? Propriocepção é a percepção que eu, Leandro, tenho em relação ao meu próprio corpo. Por exemplo, eu, Leandro, sei que minha mão direita está aqui, minha mão esquerda está aqui, meu nariz, minha boca. Eu tenho todo um mapa corporal, inclusive eu posso senti-lo ao tocar, em qualquer região do meu corpo. E estereocepção é a percepção que eu, Leandro, tenho em relação ao meio externo. Por exemplo, eu, Leandro, sei que atrás de mim, aproximadamente 50 centímetros, tem um estante. À minha frente tem aproximadamente 2 metros uma parede, e assim sucessivamente. Essa percepção, essa localização espacial, quem me permite falar é o parietal. Essa localização, quem me dá é essa estrutura. E é interessante, quando falamos, inclusive, de consciência do ponto de vista cerebral, os trabalhos mostram em ressonância magnética que toda vez que tornamos consciente de algo, as regiões que se ativam para eu poder dizer, por exemplo, estou vendo um copo com água, eu preciso necessariamente do frontal ativado na ressonância magnética e do parietal. Eu poderia simplesmente ver esse copo inconscientemente. Por exemplo, nas minhas regiões mais abaixo do cérebro, nós temos uma área chamada de área parahipocampal para localização, tá?
essa região, por exemplo, ela seria capaz de me falar que tem um celular, mesmo que inconscientemente. Por exemplo, eu estou passando nesse momento uma imagem, várias imagens passando à minha frente, em milésimos de segundo. E aí passo a imagem de uma casa. Só que eu não consigo relatar conscientemente que eu vi essa casa. Não consigo relatar. Mas se eu colocar um eletroencefalograma em regiões específicas do meu cérebro, eu vou ver que existe uma alteração no meu potencial. A minha atividade elétrica vai responder nessa região parahipocampal. Porque essa região é responsável por reconhecer objetos. Agora, eu só consigo dizer conscientemente, vi uma casa, quando o frontal e o parietal estão ativos. É a região que a gente pode falar que, quando ativadas, elas são regiões conscientes. Qual que é o cuidado que nós temos que ter? O nosso cérebro é filogeneticamente programado para poupar energia. Em outras palavras, e as pessoas às vezes não gostam que eu utilize essa palavra, mas eu utilizo mesmo assim, o nosso cérebro é preguiçoso. Tá? Ou a gente empurra ele e fala, vai embora, ou ele simplesmente vai fazer do jeito dele. De que forma? Ele vai jogar tudo para baixo, ele vai jogar tudo para a região subcortical, ele vai tirar tudo da casca e descer, porque é automatizado. Nós temos tendência a automatizar tudo, tá? Os comportamentos, nós temos tendência a automatizar porque é uma forma de poupar energia, é uma forma de poupar gasto energético. Isso justifica, por exemplo, gente, olha que louco isso. Isso justifica, muitas vezes, a gente submeter a coisas mais ou menos. Por exemplo, quantas pessoas nos submetem a trabalhos mais ou menos, relações mais ou menos, vida mais ou menos, profissão mais ou menos, simplesmente porque sair desse lugar existe gasto energético, tá? Sair desse lugar exige ativação cortical. Toda vez que ativamos o córtex, temos muito mais consumo de energia, coisa que nosso cérebro não quer. Então é muito mais cômodo para o meu cérebro a gente se manter na zona de conforto do que a gente gastar energia para sair desse lugar. Então, nos submetemos a relações totalmente frustrantes, a trabalhos frustrantes, a profissões frustrantes, porque é cômodo para o cérebro. Tem uma professora da USP, uma querida professora da USP, que ela diz o seguinte, na época que ela foi torturada na ditadura, ela conta que nos momentos em que ela sente mais medo era quando trocava o torturador. Olha que interessante. Ela sentia mais medo, nos momentos que ela sentia mais medo era na troca de torturador. Mas por quê? Porque nós criamos zonas de conforto até com torturadores. O nosso cérebro se adapta até ao sofrimento. Sair desse lugar existe um gasto que a gente não quer. Então, mais uma vez, vamos empurrar esse cérebro, jogar energia nele, porque ele tem capacidade, ele é ilimitado. Tá? A gente só precisa saber como utilizá-lo. Então, continuando na região consciente parietal, falamos de propriocepção e estereocepção. Então, eu sei aonde eu estou no espaço, estereocepção, e sei aonde meu corpo está aqui, nesse lugar. Dessa forma, nós temos algumas patologias, algumas síndromes, que são síndromes de percepção de consciência. Por exemplo, a hemnegligência. A hemnegligência é uma síndrome muito comum aonde? Lobo parietal direito, muito comum do lado direito do cérebro. Um exemplo, estou eu uma vez atendendo no hospital e chega o marido e fala o seguinte, doutor, minha esposa está ficando maluca. E eu sem entender muito bem a lógica, falei, mas o que foi que aconteceu? Não, ela saiu de casa e eu encontrei, ainda bem que eu estava chegando em casa, ela tinha passado batom na metade da boca, maquiado metade do rosto, e ela tinha colocado a blusa na metade do corpo, a calça, e estava saindo dessa forma. Né? Isso é típico de hemnegligência. Né? O que acontece com esses pacientes, basicamente, eles acabam perdendo a percepção consciente da metade contralateral. Então, todo o outro lado do corpo, como foi do lado direito, vocês sabem que lá no bulbo tem a decussão das pirâmides, o lado direito controla o lado esquerdo do corpo. Esses pacientes, eles perdem a capacidade de reconhecer o lado esquerdo, tanto do corpo, quanto em relação ao meio externo. Então, se a gente dá um prato de comida para um paciente desse, ele vai se alimentar só na metade do prato. Ele vai comer a metade do lado direito do prato e a metade esquerda vai ficar. Se ele está andando e ele começa a bater o corpo, ele não percebe que esse corpo, esse lado é dele. Tá? Ele negligencia
negligencia literalmente esse lado. É interessante porque, por exemplo, se esse paciente, você dá uma maçã para ele, ele come metade da maçã. Ele não come a maçã inteira. Ele vai comer só metade. Negligencia o lado contralateral. Tá? Então, é muito comum em AVC, pacientes que têm lesão, um tumor cerebral de hemisfério direito na região parietal. E aí negligencia o lado esquerdo. O que é interessante nisso é o seguinte, se você pega esse paciente, mostra duas imagens para eles, duas casas, por exemplo. Nessas duas casas, a janela dessas casas estão do lado esquerdo, tá? Então, esses pacientes, eles estão negligenciando o lado esquerdo. Então, duas casas, só que uma casa está pegando fogo. Uma casa, lá na janela, está pegando fogo. E a outra é uma casa normal. E aí você pergunta para o paciente o seguinte, em qual das duas casas você moraria? Primeira coisa é, você pergunta para ele se as casas são iguais. E eles falam, negligenciado na percepção visual do paciente. Então, duas casas iguais para ele, você pode insistir, as casas são iguais? Ele fala, sim, as casas são iguais. Certeza, certeza. Mas em qual casa você moraria? E aí vem um grande mistério que a gente precisa entender, está pegando fogo. Ele fala, eu moraria nessa casa. E aí a gente pergunta, mas por quê? Eles falam, não sei por quê. Tá? Ou seja, embora nós tenhamos tantas coisas aí envolvidas no nosso cérebro de imperfeição, porque o nosso cérebro não é perfeito em momento algum, isso é bonito para postar frases na internet, dizendo que é a máquina perfeita, mas não é, ele é cheio de defeitos, ele tenta agir, tem hora por conta própria, por exemplo, um exemplo de imperfeição é quando ele tenta, em meio ao insulto cerebral, uma lesão cerebral, em qualquer área que seja, por exemplo, uma criança que teve uma crise febril e evoluiu e teve uma convulsão. Posteriormente, isso, um recém-nascido, com 30 anos, começa a ter epilepsia. Epilepsia, 3 crises não provocadas, tá? Essa criança que teve essa crise e começou a ter epilepsia, o que aconteceu? Esse período de epileptogênese, esse período silencioso, foi um rearranjo cerebral que não deu certo. Ou seja, ele não é perfeito. Ele tentou fazer uma conexão, aqui morreu um grupo de célula. Eu vou tentar conectar outras aí, vou fazer um novo caminho, novos espinhos dendríticos, para a gente tentar assumir essa função. Só que deu errado, tá? Então, não existe. Ele, claro, ele tem várias funções interessantes. Perfeito ele não é. Então, essa região parietal tem esse papel de entender esse meio. Por exemplo, de perceber movimento, para que vocês possam, nesse momento, me ver articulando, gesticulando, é necessária a região parietal íntegra de vocês. Tá? É tanto que lesão parietal pode evoluir para um quadro também que nós chamamos de acinetopsia. Acinetopsia, A é sem, né, no conceito etimológico. Cineto, movimento, psia, percepção. Então, sem a percepção de movimento. Vai fazer o quê? O paciente ele vai olhar para outra pessoa e ela vai estar como se estivesse congelada. Ela não consegue mais ver movimento. Embora ela escute tudo, tá? É como se fosse um vídeo que travou a imagem e ela consegue continuar escutando. Tá bom? É uma característica de lesão parietal também, a cinetopsia. Nessa região, no nosso sulco lateral, abaixo da região parietal, nós temos o lobo temporal. Né? Essa região é maravilhosa. Né? No sentido de aqui nós temos, por exemplo, uma parte do sistema límbico. Por exemplo, se eu pegar o meu lobo parietal aqui, ó, vou abri-lo, vou retirar o parietal, para que vocês entendam, e vou virar. Essa região aqui dentro é o hipocampo. Né? Então, aqui nós temos a nossa parte de consolidação de memória de curto para longo prazo. Aqui nós temos regiões envolvidas com a parte afetiva, porque o hipocampo faz conexão também com a amígdala e outras estruturas. Tá? Então, a função do lobo parietal, ele tem várias. Por exemplo, se a gente fosse falar de visão, essa parte temporal inferior, o giro temporal inferior, ele nos ajuda na parte de percepção de cores. Tá? Ou seja, lesão na região temporal inferior, o paciente pode evoluir para um quadro que nós chamamos de acromatopsia cortical. Ele perde a capacidade de perceber cores. E olha que interessante agora, quantas vezes a gente não escutou pessoas com epilepsia não, com depressão,
falando de um mundo cinzento. Quantas vezes nós não escutamos as pessoas falarem que, nossa, mas eu vejo o mundo como se fosse uma coisa cinzenta, e isso não é metafórico. Embora nós tenhamos utilizado isso por muito tempo, não é metáfora. Realmente, a depressão, ela interfere na percepção visual. A depressão, ela atua nessa via ventral da visão, no giro temporal inferior e parte do giro temporal médio, responsável pela percepção de cores. Então, o paciente realmente ele perde grande parte da capacidade de enxergar a diferença de contraste na depressão. Interessantemente também, essa via ventral da visão, ela é responsável pela nitidez, a qualidade dos objetos, para que eu possa relatar que uma caneta é uma caneta, que tem contornos, que tem traços, é a minha via do lobo temporal, a via ventral. É essa região aqui. Então, a depressão altera diretamente a nossa visão. Por que eu falo isso? Quantas pessoas, ao fazer uma acuidade visual, uma tabela de optotipo lá na oftalmologia, perguntam como que está o paciente emocionalmente? Ou a gente vai lá e só faz a refração? Né? Quantas pessoas perguntam, por exemplo, se o paciente tem dormido bem, porque uma apneia obstrutiva do sono pode gerar um quadro, por exemplo, de neuropatia óptica isquêmica anterior, não arterítica, até um monte de coisa. Tá? Então, eu só falo isso para que a gente tenha um pouco mais de cuidado na hora de avaliar os nossos pacientes. Está tudo interligado. Tudo. A gente, claro, tem regiões que são mais específicas um pouquinho, mas tudo está conectado. São 86 bilhões de células fazendo um grande arranjo, uma grande orquestra. Então, lá no nosso lobo temporal, a gente tem essa característica. A parte da memória, a parte da visão, de acuidade visual, de cores. É tanto que lesão temporal também, o paciente pode ter agnosia, tá? Uma palavra descrita, inclusive, por Freud. A agnosia é interessante, porque a pessoa pode começar a... Não, a agnosia visual não é cegueira. A agnosia é sempre lesões em áreas secundárias. Cegueira teria que ser uma lesão em área primária da visão, tá? Então, essa região aqui, ela vai ter essa característica. A região temporal, ela vai fazer com que nós possamos discriminar diferenças de objeto, nós possamos ver cores, nós possamos recordar, por exemplo, se a gente tem alteração, se a gente bate essa estrutura, a gente pode ter uma perda, uma amnésia global transitória, por exemplo. Né? A gente pode ter uma perda de memória e depois de um tempo ali retornando. Por quê? Porque nessa estrutura está o nosso hipocampo. Tá? E aí, por fim, o que nós temos aqui? Por fim, nós temos a região occipital. Por fim, não, tem a última ainda, né? A região occipital, ela é basicamente a visão, até onde nós sabemos, claro, tá? Porque o polo occipital, essa parte aqui, que é a área 17 de Brodmann, se eu abrir esse cérebro, por exemplo, nós temos aqui, dividindo, um suco que nós chamamos de suco calcarino, tá? E aí aqui eu tenho o lábio superior, de lábio mesmo, lábio superior do suco calcarino, e lábio inferior do suco calcarino. A nossa retina, ela faz conexões diretas aqui. A parte superior da retina faz conexões com o lábio superior e a parte inferior com o lábio inferior. Como que nós sabemos disso? Colocamos uma luz filiforme lá na retina e vemos que existe um potencial evocado. Toda vez que eu coloco a luz na retina, eu consigo captar um potencial nessas regiões do cérebro. Tá? Interessantemente, somos a única espécie, até onde se sabe, que temos toda a área visual corticalizada. Toda a nossa área visual está corticalizada em um único lugar. Lesão na área visual primária do nosso cérebro, lesão bilateral, é cegueira cortical e ponto final. Tá? Não tem outra forma, não tem outra hipótese. Vai ser cegueira cortical. Embora outras espécies, quando lesionada a área visual primária, elas ainda consigam enxergar vultos, elas consigam perceber alguns movimentos, elas consigam ter outras características que nós, Homo sapiens, não temos. Tá? E aí, por fim, pegando esse nosso cérebro e abrindo aqui mais uma vez, vou abri-lo e vou pegar essa parte aqui, ó. Vou tirar o lobo temporal. Aqui dentro, isolado, olha aqui, nós temos a ínsula. Essa é a ínsula. Existe uma briga muito grande na literatura se a ínsula é um lobo, se a ínsula não é um lobo. Vocês vão encontrar pessoas falando que sim, outras que não. Mas eu vou colocar nessa aula aqui como um lobo
a partir da literatura que eu tenho acompanhado. Então, essa estrutura, ela tem um papel muito interessante, porque ela ajuda, inclusive, na parte de emoções, ela participa muito na parte até de conexões, de projeções com o sistema límbico. Quando nós recebemos, por exemplo, carinho, essa sensação de tato fino que nós temos aqui na pele, nós temos células específicas de reconhecimento desse tipo de toque. E esse tipo de toque, ele ativa a nossa ínsula. E a nossa ínsula, o que ela faz? Ela manda projeções, por exemplo, para o hipotálamo e para a hipófise, para diminuir em situação de estresse o nível de cortisol, o nível de adrenalina. Tá? Então, essa estrutura, ela participa também, por exemplo, caso eu, Leandro, pegue uma foto de uma imagem que já passou de uma viagem que eu tenha feito há um tempo, e essa viagem tenha sido muito boa, aquela representação emocional, a ínsula participa. Então, entra numa via visual, vai lá para o meu nervo óptico, trato óptico, assim sucessivamente, e aí essa percepção, ou seja, de prazer ou não, ou de tristeza, de angústia, a ínsula ela participa. A parte de empatia, quando eu olho para outra pessoa e essa pessoa está me trazendo uma notícia triste, a ínsula ela vai me dar essa informação. Então, eu vou entender que essa pessoa está triste, então eu vou ter um contrato social ali com ela, né? E vou diminuir, então, a minha euforia, vou mudar o meu timbre vocal e assim sucessivamente. Tá? Tem alguns trabalhos, inclusive, que correlatam a ínsula com a psicopatia. Tá? Alguns trabalhos que mostram a hipoativação da ínsula, outros mostram o lobo frontal, a amígdala. Geralmente são nessas três estruturas a divergência na literatura. E também convergência, em alguns momentos se converge. Tá? Lobo frontal, ínsula e amígdala. Então, esse último lobo ele tem esse papel de fazer essa parte muito mais emocional, de mediar esses conflitos, de fazer essas conexões. Então, isso tudo é telencéfalo, isso tudo que eu falei para vocês aqui de cima é córtex cerebral. Claro que abaixo dele nós temos as estruturas subcorticais, por exemplo, estruturas do diencéfalo, nós temos a região do epitálamo, onde nós temos a pineal, onde nós temos, por exemplo, a abênula. A abênula tem um papel interessantíssimo na depressão. Tá? Alguns trabalhos, por exemplo, têm mostrado o seguinte, que a abênula, quando ela se ativa, quando ela está ativada, ela causa uma inibição nas nossas áreas de recompensa. Mas em quais momentos? Em momentos de frustração. Toda vez que eu me frustro, a abênula, a parte chamada de abênula lateral, ela manda projeções inibitórias para as minhas vias de recompensa. E o que acontece? Eu vou diminuindo a minha sensação de prazer e eu tenho, então, a depressão. Olha que interessante. Então, tem vários trabalhos que correlacionam abênula e depressão. Se vocês colocarem lá no MED, abênula e depression, vocês vão ver lá que tem uma correlação muito grande entre essas duas estruturas. E aí a gente pensa, tem como, por exemplo, se relacionar sem expectativa? Em hipótese alguma, né, gente? Não existe essa hipótese. O que a gente pode fazer é entrar numa relação entendendo que pode dar errado. Entender, não quer dizer que eu vou entrar já sabendo que vai dar errado. Não, não é isso. É entender que existe a possibilidade também. Porque se a gente começa a fantasiar demais, a frustração ela vai ser muito mais forte. A abênula vai ser muito mais ativada. Tá? Então, essa estrutura ela é importante nesse mecanismo também, muito associada à depressão. Então, em geral, em resumo para vocês, o que eu quero que fique? Entendam que esse cérebro pesando seus 1,2 kg, 1,4 kg, é um órgão magnífico, é um órgão sensacional. Consome muita energia, filogeneticamente programado para poupar energia, logo a gente se adapta muito fácil às situações, a gente tende a procrastinar muito mais, tá? Existem mecanismos cerebrais envolvidos na procrastinação, em outro momento eu posso também fazer algo explicando isso para vocês, mas é um órgão magnífico, é um órgão que, se a gente souber utilizá-lo, a gente faz coisas incríveis, não tenha dúvida. Tá? Em resumo, não temos 100 bilhões de neurônios, cuidado com as notícias por aí. Nós temos 86 bilhões, e existe uma diferença muito grande de 86 bi para 100 bi. Tá bom? Então, temos 86 bilhões de neurônios fazendo todas essas sinapses, nós temos esse cérebro incrível que nos permite, por exemplo, sentir, que nos permite sentir essa temperatura nesse momento, compreender a prosódia da minha fala, vocês nesse momento compreendem a minha prosódia, compreendem, interpretam o que eu estou falando, e assim sucessivamente. Tá?
Gostaria muito de agradecer a todos e todas mais uma vez, agradecer a Bárbara, que me fez o convite pessoalmente a primeira vez, e depois a Eduarda. Conversei com tantas outras pessoas nesse simpósio, e eu estou à disposição para poder ministrar outras aulas para vocês. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu sempre faço muita conversa entre filosofia e religião e neurociência. Eu fiz agora uma conversa com o professor Cortella, fiz com o Clóvis, com o Pondé, semana passada com o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, fiz com o Dr. Bactéria semana passada, semana que vem com a Monja Cohen. Então acompanhem que vai ser bem legal, tá? Neurologia e Neurociências no Instagram. Perguntas, dúvidas, angústias, ideações suicidas, estou à disposição. Primeiramente, doutor Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente. Além de ser um tema extremamente interessante, importante, né? O senhor tem uma didática maravilhosa, todos os comentários foram extremamente positivos, tanto nos grupos quanto no chat. Obrigado, A gente agradeço. agradece demais. E aí eu vou passar para o senhor algumas perguntas. Claro. Tivemos 3 perguntas. E aí eu vou ler para o senhor agora. A primeira pergunta é de Vitor Ricardo Oliveira. Ele perguntou: a dopamina não está relacionada com a execução de tarefas, atenção e controle? Como então a descarga dela no lobo frontal pode justamente desfocar essa região? Então, qual que é o nome dele? Vitor Ricardo. Vitor, então, quem determina sempre, a gente utiliza de forma muito errônea a ideia de neurotransmissor excitatório e inibitório. Quem determina não é o neurotransmissor. Quem determina se excita ou se inibe é o receptor. Né? O receptor D1, ele ajuda no controle. O D2, não. Tá? Por exemplo, se a gente pensa em glutamato, a gente fala glutamato é um receptor excitatório. Ele é um neurotransmissor excitatório, vai depender. Ele tem receptores, por exemplo, MRGLU6, eu não me recordo agora direito qual que é o receptor, que participa inclusive na visão, ele faz uma hiperpolarização, ou seja, ele inibe. Então a gente tem que ter muito cuidado. O GABA, por exemplo, no processo de evolução, maturação cerebral, o GABA, que é inibitório, ele atua excitando. Tá? Então, não vamos nos pegar apenas essa nomenclatura. Fulano faz isso, ciclano faz isso. A gente tem que entender os canais que estão envolvidos, os receptores, a região que ela vai estar envolvida, e só depois a gente vai entender melhor o papel e a função de cada neurotransmissor. Ok. A segunda pergunta é de Luiz Freitas. Ele pergunta: toda adaptação a um tipo de tortura é considerada síndrome de Estocolmo ou só quando tem relação com sequestros e sequestradores? Então, a literatura fala muito mais em relação com o sequestro, né? Então, é complicado essa pergunta, porque assim, a literatura se diverge muito. Eu não saberia dar uma resposta pronta para ele, porque algumas pessoas vão falar que é só a relação com o sequestrador, outras vão falar que não, pode estar envolvido só na tortura em si. Então, eu não saberia dizer, porque nós não temos literatura com uma base sólida. Eu estaria mentindo ou inventando alguma coisa, teria que pesquisar melhor, não saberia mesmo. Ok. A última pergunta é de Cláudia Silva. Professor, quais exercícios específicos podem ser realizados para estimulação cerebral? Maravilha. Então, vamos lá, então. A primeira coisa, como eu falei, o nosso cérebro adora a zona de conforto. É uma coisa maravilhosa para ele. A gente tem um trabalho, inclusive, que mostra com o Neymar, que o que acontece? A gente tem áreas motoras na região frontal, no giro central, né? E nós temos áreas motoras subcorticalizadas também, núcleos da base, nós temos o cerebelo participando na parte motora e assim sucessivamente. E o que eles mostraram é o seguinte, que o Neymar, quando ele está fazendo atividade física, alguma coisa, ele utiliza muito menos o córtex cerebral. Ele faz o quê? Ele já está tão consolidado o aprendizado que ele joga para baixo. Claro que isso não é coisa inconsciente, tá, gente? Ele não fala assim, vou utilizar a parte subcorticalizada. Nós tendemos sempre a jogar as coisas para debaixo. Nós tendemos sempre, do ponto de vista neuronal e cerebral, a subcorticalizar. E aí, o que a gente pode fazer? Existem várias formas de fazer isso. Uma coisa que nós não estamos atentos e somos extremamente preconceituosos, tá? Chama-se meditação. É incrível o tanto que nós temos resistência aqui no Ocidente em relação à prática meditativa. Existem milhares de trabalhos, Nature, Lancet, Science, essas grandes revistas falando sobre o efeito da meditação no
cérebro. Por exemplo, uma pessoa com TDAH, que pode, dentre várias questões, ter uma hipoativação na região frontal do cérebro. E as pessoas não legitimam a prática meditativa, porque está lá no Oriente, e assim sucessivamente. Então, como fazer com o nosso cérebro? A primeira coisa é tirá-lo da zona de conforto. De que forma? Estuda música? Não, vai estudar música. Vai estudar arte, vai estudar poesia. Elas nós chamamos de cor caloso aqui, ela aumenta a espessura anatomicamente, nós temos alterações no cérebro. Tá? O corpo caloso ele aumenta mesmo. Facilita, inclusive, isso de acordo com algumas literaturas, essas conexões, essa transmissão interhemisférica. O que eu, Leandro, faço e indico? Que é rápido. E os trabalhos mostram que 2 meses funciona em grandes revistas científicas. Embora eu falo, eu sou cientista, conheça um pouquinho o senso, e não é isso, gente. A gente está cercado de notícias 10 minutos por dia. É só convidar o nosso cérebro e as nossas células a fazer algo que eles não estão acostumados a fazer. Caso contrário, o que a gente está fazendo para a área automatizada? Que é o que o nosso cérebro mais quer. Nós somos convidados, se a gente pensar do ponto de vista filogenético, na evolução, hoje nós exigimos o quê? Das crianças, inclusive da gente? Foco, né? Essa região da frente. Só que do ponto de vista evolutivo, focar era não sobreviver. Lá, quando eu era, além de ser caça, eu era presa também. O que acontecia se eu estivesse só em uma região focada, se estivesse lendo um livro, por exemplo, via um animal e me abatia. Então, nós precisávamos estar prestando atenção em tudo ao mesmo tempo pela sobrevivência. E a modernidade agora fala, não, agora a gente precisa focar muito mais. Eu estou exigindo de uma estrutura que ela não foi preparada para isso. Tá? E aí a gente precisa trabalhar para conseguir botá-la para funcionar. Por isso que a internet é tão prazerosa para o nosso cérebro, porque a internet convida a gente para distração. Abre uma aba aqui, abre uma aba aqui, abre outra aba, fecha, abre um vídeo, fecha, abre isso, responde um e-mail, comenta uma coisa. Eu estou em todos os lugares e não estou em lugar nenhum. E o nosso cérebro gosta disso. Tá? Então a gente precisa trabalhar. E mais uma vez, isso não é do dia para a noite. É a rotina, é o passo a passo, a biologia não é dado como uma mágica. Faça isso, aprenda a lidar com as emoções em 3 dias. Um curso de 1 semana. Mentira, não tem essa possibilidade. Tá bom? Eu acho que é isso, senão eu vou roubar o tempo de outras pessoas, né? A gente tem mais uma pergunta de última hora aqui. Mandaram? Mariana Alves, ela primeiro elogia, diz que foi incrível e que ela também gostaria de aprender algumas dicas de como estudar para aprender tanto sobre neurociências. Como estudar para aprender tanto sobre... Mariana, a primeira coisa, torne prazeroso. Tá? Não faça por obrigação. Toda vez que a gente linka o prazer ao aprendizagem, a gente está linkando o hipocampo, sistema límbico, amígdala, e isso facilita a memória, facilita a consolidação da nossa memória. Se a gente começa a fazer por obrigação, se a gente começa a fazer de qualquer jeito, não vai entrar na nossa cabeça. Ou então vai entrar de forma muito dolorida. E não é isso que a gente quer, muito dolorosa. A gente não quer isso. A gente quer o quê? A gente quer uma coisa prazerosa. A dica que eu dou sempre para as pessoas é o seguinte: associação. Tá? Associe. Nosso cérebro já tem sinapses ali consolidadas. Comece a pegar o conhecimento das coisas e vai linkando. Faça associações que sejam bizarras para você, mas faça porque funciona. Tá? Funciona. Não é mágico. Não é mágico. Não adianta falar, vou fazer um curso de neurociência de 1 semana e vou sair entendendo tudo. Não vai. Tá? Mas vá no passo a passo. Comece a entender que a gente não vai sair sabendo tudo. Eu, Leandro, não sei tudo.
Eu sei muito pouco, eu estou estudando todos os dias e estou caminhando para um dia saber um pouquinho mais. A gente não vai saber. E eu vou morrer sem saber. Então, esse é o primeiro passo, entender que é o universo e que eu não vou sair sabendo tudo. E o segundo, me parece que você já tem, que é toda a motivação. Então, área tegmentar ventral, núcleo acúmbio está pegando fogo aí, é só ir adiante que será, sem dúvida nenhuma, grande neurocientista. Muito obrigada, doutor Leandro. Mais uma vez agradeço em nome de todos da Liga e de todos os presentes aqui na palestra. Muito obrigada pela sua presença e por essa palestra incrível.